Shalom Lekulam, desejo a paz aí e a plenitude do Eterno a todos. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. A gente já estava aí numa pausa, né? Eu acho que tem alguns irmãos aí com saudade, eu estava pelo menos com saudade de trazer esses estudos maravilhosos da Haftarah, o estudo relacionado dos profetas, a porção que nós estamos acompanhando nessa semana. E eu já estava com saudade aí, né? Que eu estou fazendo essa sequência aí, quero fazer 54 porções. Estava faltando a 15ª, a 16ª semana que vem também vai estar faltando, vou tentar fazer. E estamos aqui mais uma vez para estudarmos esses textos maravilhosos, né? E chegamos hoje à 15ª porção da Haftarah, 15ª porção da Torá, a porção Bo, que quer dizer vá, né? Entre. Então, é um momento aí de expectativa que nós vamos ver de muitas emoções, né? Como a Torá sempre traz para os servos do Eterno muitas emoções, e são as maravilhas que o Eterno vai operar na terra do Egito, na terra de Mitzrayim. Uma terra que, um povo, né, que tinha o seu coração obstinado e era representado pelo seu faraó, que aprisionou os israelitas em duros trabalhos de escravidão. E esse povo, quando começou a se voltar novamente ao Eterno, a clamar por libertação, o Eterno enviou Moshe para libertá-los. Então, espero que o áudio esteja ok aí, que vocês possam acompanhar todo o estudo com perfeição. É um estudo que eu quero fazer um pouco breve, mas que a gente vai trazer alguns ensinamentos bem profundos para a nossa caminhada do dia a dia, né? Que é sempre o que eu faço nesses estudos da Haftarah, é voltado para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos que o Eterno tem nos trazido através de suas porções. Então, não vamos demorar mais, deixa eu só colocar aqui, compartilhar com vocês o slide da porção, que não estava compartilhado faz um tempinho, a gente acaba perdendo aí o feeling, né? Tá aqui. Acho que um das maravilhas, né, mais marcantes aí que o Eterno operou na terra de Mitzrayim é justamente o livramento que ele deu aos primogênitos do povo de Israel, quando ele livrou todos eles do anjo da morte, né, que passou sobre a casa dos egípcios e feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Vocês vão acompanhar aí aos poucos nessa porção e vão entender que realmente esse, eu acho que é o maior livramento, né? Tanto que quando a gente for celebrar o Pêssar mais uma vez esse ano, nós vamos relembrar e voltar para este momento. É o momento mais marcante da saída do povo da terra do Egito, porque são maravilhas operadas pelo Eterno para que o povo de Israel pudesse ver a mão pesada do Eterno sobre aqueles que foram opressores, né? As pessoas que foram ímpias, que agiram de má fé com o seu próximo, que é o ser humano. O Eterno abomina a escravidão. Você subjugar outro povo, subjugar um ser humano e colocar ele debaixo de opressão. O Eterno abomina isso. Então, hoje, nós temos como fazer isso? Temos. Se você é um empregador que não oferece uma boa condição de trabalho para o seu funcionário, que você vê que ele está passando por dificuldades e não auxilia ele nas suas dificuldades, então hoje você está oprimindo o seu funcionário. Você está oprimindo um ser humano. Se você não paga ele no dia acordado,
Você marcou uma diária com uma pessoa e deixa para pagar no outro dia, deixa para pagar depois de 3 dias. Se você compra algo com alguém, até isso, e demora para pagar, aquela pessoa vai sendo afligida, vai passando por dificuldades. Então nós devemos oferecer sempre ao nosso próximo o nosso melhor, a nossa melhor condição. E esse, sem dúvida, é o sinal, né, a maravilha que o Eterno operou na terra do Egito, que mais marcou. Por quê? A gente vê várias das pragas, né, que são chamadas de pragas, mas a gente vê que são maravilhas que o Eterno, como a gente aprendeu ontem com o Moré Renato de Prísio, que são várias maravilhas que o Eterno opera na terra do Egito, que para quem está sofrendo é lógico que é uma praga, mas para o povo de Israel, e nós somos povo de Israel, eles observavam que tudo aquilo atingia apenas aquele grupo que causou o dano, que causou a aflição do povo de Israel. Mas o povo de Israel não sofria nenhum dano. O que é que a gente aprende sobre isso, meus irmãos? Que apesar de a gente ver muitas vezes no mundo momentos de aflições, momentos de angústia, o Eterno vai livrar o seu povo de todo o mal. Quem estiver em obediência, quem estiver em santificação, quem se separar das nações, literalmente, quem estiver no seu acampamento, quem estiver dentro da sua casa com as portas, preste atenção, marcadas, não sofrerá dano. Agora, se eu estiver misturado com o povo do Egito, se eu estiver sem as marcações, sem cumprir os mínimos detalhes, as mínimas instruções que o Eterno deu, eu serei atingido. É isso que a gente vai aprender e a gente aprende observando essa porção com um pouco mais de atenção. Por quê? A gente vê que... Deixa eu só ver se não saiu aqui o áudio. Tá tudo ok. A gente observa, meus irmãos, que o Eterno, ele age nos mínimos detalhes. Que o livramento que o povo recebeu em meio às aflições dos egípcios lá, o Eterno não tirou o povo do meio, já colocou no deserto e depois afligiu os egípcios. Não, o povo estava lá no meio para observar aquilo ali, ficar sem entender. Como pode? Os egípcios estão na escuridão e nós estamos vendo, nós temos luz. Como pode? As rãs invadiram todas as casas dos egípcios e nossas casas não aconteceu nada. Os egípcios estão afligidos com úlceras, pragas, os seus animais, e nós não temos nada. Como pode os primogênitos egípcios morreram e nenhum primogênito do povo de Israel morreu? Porque o povo estava em obediência, estava separado do acampamento do egípcio. Então, todas as turbulências, até nos dias de hoje, que vocês observarem entre as nações, se você estiver separado do acampamento egípcio, do mundo, você não será afligido. Essa praga, esse que as pessoas veem como praga, para nós será como uma das maravilhas do Eterno. Porque acontecerá com as pessoas, conosco não. É evidente que a gente vai ficar triste, comovido, né? Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que isso é para a glória do Eterno, para que aquelas pessoas possam se despertar. Existem casos que a gente acha que é para o nosso mal. Veja o caso de Iosef, entre outros casos de José, né, do Egito, que a gente acabou de estudar faz pouco tempo, que a gente imagina que é para o mal, mas o Eterno está preparando as pessoas. Então, quando você vê alguém em aflição, é evidente que você vai estender a mão, você vai auxiliar. Mas existem casos que aquele mal que a pessoa está sofrendo é para que ela possa se despertar. Ela possa reconhecer que aquela praga, na realidade, é uma maravilha. Ela pode se voltar completamente ao Eterno. Buscar os ensinamentos e os caminhos do Eterno. Isso
pode ser uma mudança de vida. Para mim foi assim. Quando eu pensei que estava tudo para baixo, tinha uma nova perspectiva de vida, o Eterno me colocou no chão. Ele me chamou e disse: meu filho, volte a estaca zero. Você está indo por um caminho totalmente errado. Foi isso que eu entendi no meu chamado. E pode acontecer isso na vida de várias pessoas. Que a gente olhando de longe, estamos maravilhados porque não está acontecendo conosco. Poxa, o Eterno me poupou, me deu um livramento. Mas para aquelas pessoas que estão passando por aquilo, é uma oportunidade delas se regenerarem. Por exemplo, quando a gente vê lá em Devarim, capítulo 28, o Eterno dá lá as bênçãos e maldições, né? Se o povo fosse obediente, ele seria farto, seria pleno, não aconteceria nenhum mal. As pragas que seriam para o povo seriam colocadas nos seus inimigos. Um do povo de Israel perseguiria a 20 pessoas ou mais. Então, o Eterno transformaria as maldições em bênçãos. Porém, o Eterno fala que se o povo de Israel fosse desobediente, ele multiplicaria vezes 7 as punições. Para quê? Para que o povo se arrependesse. É isso o que a Torá ensina. Que o que o ser humano imagina que é uma praga, é um mal que está ali acontecendo, é uma oportunidade do ser humano retornar ao Eterno. E a techuvá não se dá só, meus irmãos, para os injustos, não. Os justos também são chamados sempre ao arrependimento. Yeshua sempre ensinou isso, Yohanan. Veja a vida de Iov, de Jó, um justo que mesmo assim é chamado para a techuvá. E o que é que a gente vai aprender nessa Haftará, né? A parte relacionada dos profetas. Como está aqui embaixo, né? Está lá em Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 46, versículo 13 ao 28. A gente vai pegar só uns pedacinhos aí. E temos vários textos nos escritos nazarenos relacionados à porção, certo? Há trechos da porção aí. Selecionei a parte de revelação, de Apocalipse, né? Para a gente avaliar. Então, nessa Haftará, meus irmãos, a gente acompanhará um momento bastante triste na história do povo de Israel. Como se deu o início da queda do reino para o império de Babel, de Babilônia. Um rei que estava completamente voltado para obedecer ao Eterno, resolve, sem consultá-lo, sair à guerra contra o exército egípcio e acaba se dando mal. Então, a gente vai retratar, nesse momento, né, desse texto, está retratando, o profeta está falando, né, da queda do governo, novamente, do Império Egípcio. Dessa vez, o Império Egípcio vai cair de uma forma que ele não se levantará mais como uma superpotência, né, que na época das escrituras, né, do povo de Israel, da formação do povo de Israel, o Egito era uma superpotência. E tanto que no profeta Yehezkel, capítulo 29, se eu não me engano, ele fala que o Egito vai cair, não vai se levantar mais como uma superpotência. Vai ser habitado, vai ter muitas pessoas, mas não será mais um poderio militar relevante. Ele vai ser só mais uma nação de pequena a médio porte. Não vai ser mais uma grande nação da terra. E isso se dá até os dias de hoje, né? O Egito em si, o povo egípcio representa as nações. O povo egípcio, lembre-se, representam as nações. Por quê? O Egito era uma capital que recebia nações de todos os locais do mundo. Eles sempre tiveram essa premissa, pois eles eram um vale fértil. Para aquela época era muito difícil, né? A questão de plantações, de agronomia. E o Egito sempre recebeu nações, reinos, né, de vários locais do mundo. E sempre foi uma terra muito visada. Por isso era uma superpotência. Por isso... Eita, não estavam os textos aqui na tela, perdão. Aqui está a 15ª porção da Torá, da Haftará, né? E eu escolhi como tema, né? Protegido em meio às aflições. E está aqui os textos relacionados, que eu estava falando, né? Yirmiyahu, capítulo 46, versículo 13 ao 28.
Então, o Egito, por representar as nações, a gente vai observar que eles têm uma prática muito peculiar. Eles não se arrependem e nunca se voltam para o Eterno. Assim também são as nações. As nações sempre vão rechaçar, vão rejeitar os ensinamentos do Eterno. Só um povo que vai sair dentre as nações vai aceitar os ensinamentos do Eterno. É o povo de Israel. Esse é o povo que o Eterno escolheu como sendo o seu representante, né? Então, quando Irmiarro está falando sobre essa profecia, né, que o Egito vai cair e que a gente vai acompanhar mais à frente, que não se levantará mais, que o povo de Israel será disperso, que virá um reino do norte que destruirá os egípcios, né, e levará cativos os israelitas. Está se falando desse momento que o rei Ioxiarro, conhecido como Josias, que foi aquele, né, que era jovem, que encontrou, né, o sacerdote encontrou uma cópia da Torá, e ele já começava a reformar, né, o reino do seu avô, né, seu pai ou seu avô, se eu não me engano, Manassés, né, Manassés, ele que foi um dos piores reis de Israel, um dos piores. Ele sucedeu seu pai, que era um homem justo, o rei Ezequias, né, conhecido como Ezequias. Eu não sei o nome dele em hebraico, não me lembro, perdão. E foi um rei muito ímpio. E Ioxiarro, Josias, ele tem um reinado de justiça. E no seu reino foi novamente trazido à tona uma cópia da Torá que já havia sido esquecida, num vaso de barro totalmente esquecido, né? Nenhum dos sacerdotes conseguiu encontrar. E ele vai até, consulta a profetisa para entender se aquelas pragas que ele leu, né, toda a Torá, foi lida para ele toda a Torá, e ele viu que existiam maldições, né? Quando chegou na parte das maldições, quando o povo descumprisse as instruções da Torá, o rei rasgou as suas vestes, chorou e clamou ao Eterno e foi consultar a profetisa, e a profetisa falou: olha, realmente, o Eterno vai trazer a praga, não será no teu reino, vai ser quando tu fechar os olhos, mas porque você rasgou as suas vestes, você vai dormir com os seus antepassados. E logo após a sua morte, realmente começa o sofrimento do povo de Israel, porque é o que a gente vai acompanhar nessa Haftará, né? Agora, a morte de Ioxiarro não foi em tanta shalom, né, como a profetisa havia dito, porque ele escolheu justamente ir contra uma ordenança do Eterno sem consultar essa profetisa que existia na época, como ele fez, né, no início ele foi consultar, e ele, através dessa consulta, ele foi em todo o território das 12 tribos de Israel, inclusive no Reino do Norte. Esse rei foi muito fiel ao Eterno ao destruir os postes ídolos, destruir os templos de adoração de outras divindades, locais até a Escritura fala onde havia sacrifício de seres humanos. Ele retirou todas as imagens de escultura do território de Israel. Porém, meus irmãos, o mal já havia sido feito, porque ele conseguiu destruir os postes ídolos, os lugares altos, né? Conseguiu retirar as imagens de escultura, destruir os templos para divindades pagãs, mas ele não conseguiu uma coisa: retirar dentro do coração do povo a idolatria, a vontade de obedecer a outros deuses, a vontade de se sucumbir perante as nações. Até os seus próprios filhos tinham essa vontade. Já estava no coração do povo. Então, o homem em si, o rei, tinha uma boa vontade. Ioxiarro, Josias. Mas o coração do povo estava voltado a desafiar, a descumprir as ordenanças do Eterno. Então, a gente vai observar aqui, vou ler o texto aqui para vocês, vai ser interessante. Tem um vídeo no canal do Moré Felipe neste local, chamado nas traduções de Armagedon. Cria-se muita mística, muita história sobre esse local, mas o nome em hebraico é Har Megiddo.
Montanha de Megido. Então, houve uma batalha. Vou explicar para vocês o contexto, para a gente, quando chegar no texto, a gente poder entender. O reino da Assíria foi destruído ali, teve uma batalha contra o reino de Bavel, que estava surgindo, e o reino da Assíria, que era muito forte, havia destruído também as 10 tribos do reino do norte, acabou perdendo essa batalha para o reino de Bavel. Os egípcios resolveram se aliar com os assírios, esses remanescentes que estavam se dispersando, né? E lutar contra esse reino que estava em ascensão, o reino de Bavel. O Eterno incomodou, o Eterno falou com Neco, o faraó egípcio. E ele saiu numa incursão, subiu até o norte para disputar, para se juntar com os assírios e batalharem contra os babilônicos, contra Bavel. Quando o exército egípcio passou pelo território de Israel, sem querer atacá-lo, sem oferecer nenhuma ameaça para o território de Israel, o rei Yoxiarro, que havia feito essa reforma, né, no território de Israel, limpado todo o território de Israel da idolatria, ele não consulta ao Eterno e vai e prepara os seus exércitos para atacar Neco. E ele sai de uma posição chamada justamente desse local Har Megiddo, da montanha de Megido, que era uma fortaleza que impedia que Jerusalém fosse atacada por exércitos, por exemplo, o exército assírio e esse exército novo que estava se formando no norte, que era o exército babilônico. Então essa montanha era importante para a estratégia de defesa do povo de Israel, para que o Jerusalém não fosse atacada. Por consequência, o que é que a gente imagina? O que é que acontece? O Eterno vai lá e estava incitando os egípcios e os assírios e os babilônicos a se destruírem por si só. Como diz o ditado, né? Um ditado popular. O mal por si só se destrói. Mas o governante de Israel, Yoxiarro, um homem justo, temente ao Eterno, um rei de alta confiança em emunar no Eterno, ele não consultou o Eterno e resolveu entrar nessa briga, entrar nesse meio, entrar nessa luta. E o rei do Egito diz: olha, o que é que eu tenho contra ti? Não vim aqui batalhar contra você. Vá-se embora em paz, fique na sua terra aí. Eu vou subir, vou até o norte, vou batalhar contra Bavel. Mas ele não escutou, foi lá e batalhou. O povo de Israel perdeu a batalha lá no monte Megiddo, Har Megiddo. A cidade foi totalmente destruída e não foi mais reconstruída. O povo egípcio se juntou com os assírios, levou uma camada de cacete, uma camada de pau, como diz aqui no Nordeste. Perderam a batalha em Carmequis, se eu não me engano, em 1609, antes da Era Comum. Quando eles perderam essa batalha, voltaram, né, e já haviam destruído essa defesa de Israel. Eles voltaram e o rei Yoxiarro nessa batalha morreu. O povo de Israel colocou o filho de Yoxiarro, não me lembro o nome agora, não me perguntem, eu sou muito ruim de nome, colocou um dos filhos de Yoxiarro como rei de Israel por 3 meses. Foi o tempo deles batalharem lá e voltar. Só que quando o exército egípcio estava perdendo a guerra, que voltou, né, para a sua cidade, para o Egito, eles retiraram esse rei de Israel, o faraó colocou outro rei em seu lugar, o seu irmão, que puxava mais para o lado egípcio, provavelmente já havia enviado cartas, entre outras coisas, né? E esse faraó colocou o reino de Israel sob sua jurisdição, ou seja, ele colocou impostos para que o povo de Israel ficasse subjugado por ele, porque eles perderam a batalha, embora que ele tenha perdido para Bavel, mas o reino de Israel havia perdido para ele antes, então o reino egípcio subjugou.
E durante alguns anos, naquela costura ali, o povo de Israel ficou submisso aos egípcios, até que o reino de Babel se incitou para destruir o povo de Israel e o povo egípcio. O rei de Babel disse: olha, vocês não devem pagar mais aos egípcios, vocês vão pagar agora para mim. Porque vocês perderam para os egípcios e os egípcios perderam para mim. Então vocês devem pagar impostos para mim, porque eu vou destruir os egípcios. O rei de Israel disse: não, vou continuar pagando aos egípcios. E começou essa batalha, essa disputa, até que o rei de Babel foi até os egípcios, que o povo de Israel estava confiando neles, né? O rei de Babel foi até os egípcios e destruiu todo o território egípcio, ganhou a batalha. Agora Israel não tinha mais em quem se confiar. Aí sim, já não tinha mais também Har Megiddo, aquela proteção que era oriunda, que defendia o povo de Israel dos ataques do norte. Já não tinha mais essa proteção e foi fácil a cidade de Jerusalém sucumbir diante dos babilônicos. Feito o resumo, vou ler um texto aqui para vocês. Não vou deixar vocês sem textos. 2 Crônicas, capítulo 36. Quem puder abrir a sua escritura aí. Versículo 16 em diante. Vou contar um pouquinho da história de Yoshiarro. Deste modo, portanto, estabeleceu todo o serviço de Adonai. Ou seja, Yoshiarro reformou o templo, reformou a questão retirou todas as idolatrias. E olha o que ele fez além disso, né? Naquele dia, para celebrar Pessah e oferecer holocausto sobre o altar de Adonai, de acordo com as orientações do rei Yoshiarro. Todos os filhos de Israel estavam presentes e celebraram Pessah naquele dia. Durante 7 dias participaram da festa de Asmos, da festa de Matzah, dos pães sem fermentos. Vou pular para o versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20. Passado todos esses acontecimentos, havendo o rei Yoshiarro já restaurado o templo, Necho subiu, rei do Egito, para guerrear no campo de Carmequis, junto ao Eufrates. E Yoshiarro marchou para enfrentá-lo. Necho, no entanto, enviou-lhe mensageiros com a seguinte advertência: o que tenho contigo, rei de Yehudá? Não te interfiras nesta batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra. E mandou Elohim que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Elohim, que é contigo, para que não te destrua também. Ou seja, houve uma advertência do próprio imperador egípcio que não temia o Eterno. Qual era o dever de Yoshiarro? Consultar a profetisa Huda, a profeta, se realmente essas palavras eram verídicas. Mas não, ele não consultou. Ele foi lá e quis batalhar, né? No versículo 22. Contudo, Yoshiarro decidiu não voltar atrás. Disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha. Yoshiarro não quis dar ouvidos a Necho. Lhe comunicara por ordem de Elohim. E foi combatê-lo na planície de Megiddo, ou seja, na planície. Megiddo, se vocês observarem um vídeo do Moré Felipe, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição do vídeo. Existe uma montanha altíssima onde ficava a fortaleza de Megiddo, e existe uma planície, né, que é conhecida como o Vale de Jezreel, né? Esse vale é lindíssimo, muito plano, que vai dar justamente você vai observar os dois montes, né? Monte Gerizim e Monte Eival, e no meio a cidade de Shechem. E a batalha se deu nesse vale. Então o rei saiu do Reino do Sul, foi até o norte de Israel para enfrentar, ou seja, se meter numa batalha que não era dele. Então ele foi morto, né? Ele foi atingido por uma flecha e acabou morrendo, mas quando ele viu que estava morrendo, ele voltou, né? Os seus soldados o levaram para Jerusalém e foi enterrado com os seus antepassados. O que é que a gente aprende disso, meus irmãos? O que é que a gente pode aprender dessa história? Eu não passei de tela ainda, tá? Isso é só a introdução. Veja como é longa para a gente entender todo o contexto.
que às vezes o servo do Eterno, ele vai ver, né, essa guerra iria ocasionar o quê? Um grande sofrimento para todas essas nações, tanto para o Egito, tanto para a Síria, quanto para Babel. O povo de Israel, se ele não tivesse interferido, né, o rei Yoshiarro, os exércitos egípcios não ficariam cansados de terem batalhado antes e depois foram por uma batalha já cansados para Babel. No final das contas, pelo povo de Israel interferir naquilo que era a vontade do Eterno, se intrometer em uma briga que não era deles, no final aquilo se voltou para o povo de Israel, porque fortaleceu Babel, que posteriormente virou seu maior inimigo e aquele que veio a destruí-los e levá-los cativos para a sua terra. Então o que é que a gente aprende disso? Que existem, quando a gente observa no mundo, assuntos, batalhas, tudo aquilo que não condiz com a nossa realidade, a gente deve se apartar. A gente deve deixar que o mal por si só se destrua. Não se meta em confusão por conta de política, não se meta em confusão por conta de dinheiro e não se meta em confusão por causa de religião. Existiam 3 impérios aí lutando. Esses 3 impérios, facilmente eu posso representar aí como esses 3 pilares de Nimrod. O povo de Israel, quando foi se meter nesse meio, acabou sucumbindo. Então, o povo de Israel deve fazer o quê? Assim como ficou no Egito. Separado, de longe, observando que o Eterno fez os seus milagres. O Eterno cumpriu a sua vontade e eles se destruíram por si só. O Eterno que agiu. O ser humano, o povo de Israel, deve permanecer afastado de tudo aquilo que é contrário à vontade do Eterno. Então, a partir disso, dessa introdução aí demorada, peço desculpa aos meus irmãos, a gente vai poder analisar os textos da Escritura. E no livro de Shemot, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: Vayomir Adonai el Moshe Bo, aqui está o título da porção, né? E falou Adonai para Moshe, dizendo, vá, né? El faraó, para o faraó, que ani, pois eu, rebadeti et lev avadaiv. Vá ao faraó, pois eu endureci o coração dele e o coração dos seus servos. Fala libô, né? Et lev avadaiv. Lema'an shiti ototai ile bekirbo. Para eu demonstrar esses meus sinais entre eles. Ou seja, como a gente viu ontem, né, com o Moré Renato de Prísio, o Eterno já havia feito alguns sinais, alguns prodígios na terra do Egito. E o Eterno envia Moshe novamente para agora finalizar, né, enviando mais alguns sinais. Se eu não me engano, os próximos vai ser a escuridão, né, que o povo não vai conseguir enxergar nada, entre outros, e por fim, o último, que é justamente a morte dos primogênitos. O Lema'an te saper be asnei bnecha u ben bnecha et asher ri te alalti be Mitzrayim. E para que você conte ao seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito. Ve'et ototai asher shamti vam vidatem ki ani Adonai. E dos meus sinais realizados entre eles, para todos saberem que eu sou Adonai. Então, para
que servem esses sinais? Para que servem essas maravilhas que o Eterno coloca, deixa eu baixar aqui um pouquinho, diante das nações? Para justamente, meus irmãos, que o seu nome seja engrandecido e conhecido entre as nações. Porque quem tiver um pouco de consciência vai observar o que tem aquele povo que, em meio a todas essas situações, não acontece nada com eles. Está tendo uma praga, todo mundo está sendo afligido, mas aquele povo não é atingido. O que é que eles têm de especial? Porque eles são mais bonitos? Eles são mais feios? Eles comem alguma coisa diferente? Por isso que o povo de Israel, anteriormente, né, eles eram considerados até bruxos. Né? Por quê? Enquanto muitos estavam padecendo por dificuldades, o povo de Israel, eles não padeciam das mesmas situações. A ignorância faz com que o ser humano fique cego. Ele não vai saber o real motivo que o Eterno protege o seu povo. O Eterno vai proteger aqueles que amam a sua palavra. Então, esses sinais e prodígios serviriam para isso, para ratificar que só o Eterno é Elohim. Por isso que no versículo 2 aqui diz: e para que você conte ao seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito e meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. Se você tem dúvidas, se você quer saber o motivo que o Eterno realiza esses sinais em meio às nações, é por conta disso. Então essa ordem de ir até o faraó, meus irmãos, ecoa até os dias de hoje. Deixa eu ver se está na tela aqui. Tá. Quando a gente está buscando, meus queridos, o caminho de Techuvá, aqueles que se interpõem entre você e o Eterno se tornam ferozes em te aprisionar. Porém, o Eterno vai mudar até as leis da natureza para tirar você e eu da escravidão. Basta confiar, basta ter fé, emunar no Eterno. Mas se lembre, Ele não fará isso sem que você esteja no meio de tudo. Bem como esses sinais e prodígios não estão centrados em você. Ou seja, esses sinais e prodígios, como a gente acabou de ver aí no verso 2, não foi porque o povo de Israel é bonitinho, porque o povo de Israel cumpre a Torá do Eterno em sua plenitude, porque o povo de Israel era bom. Não, nem a Torá o povo tinha recebido ainda. O Eterno tirou o povo do Egito e o povo não precisou fazer absolutamente nada. Isso sim é graça. Para aqueles que não acreditam que a graça existia na Torá, está aí uma prova irrefutável de que a graça sempre existiu. A retirada do povo de Israel do Egito foi um favor imerecido. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 7 e capítulo 8, o Eterno faz questão de salientar sobre isso. Não foi por causa da tua justiça que eu vos tirei da terra do Egito. Foi por causa do meu santo nome e do juramento que eu fiz aos teus antepassados. Não foi por você, não foi porque você era a maior nação, porque você era um exército forte. Não, não é por conta da tua justiça. É por causa do zelo que eu tenho pelo meu nome. Isso aqui é uma comprovação. As nações diziam: olha aí o povo de Adonai, o Deus que eles só servem a um Deus, né? Por isso que eles são fracos, por isso que eles estão submissos. O Eterno foi lá e mostrou que não. Que na realidade, os egípcios que tinham milhares de deuses, nenhum serviu. Nenhum os ajudou. Apenas o Deus de Israel, o Elohim de Israel, salvou o povo de Israel dos egípcios. Tá quente hoje, meus irmãos. Meu amigo. Vamos lá. Então, tudo está ligado, meus irmãos, em demonstrar a grandeza e o poder do Eterno. O centro das atenções
é o Eterno. Lembre-se que nós somos o povo do Eterno. E nunca ao contrário, que somos que as sinais e prodígios que o Eterno está fazendo, não é porque a gente é o teor principal da história, não. O Eterno é o teor principal da história. O povo de Israel é o coadjuvante. Sempre vai ser. O Eterno sempre será o personagem principal. Nunca tente colocar a sua história acima do Eterno. Por isso que essa Haftará, a gente também observa que quando estamos em Techuvá, devemos esperar a ordem do Eterno, pois haverá momentos em que devemos acompanhar tudo de longe e não se meter na confusão alheia. Foi o que eu estava falando antes sobre o caso do rei Yoshiarro, um homem injusto, temente ao Eterno, tudinho, mas foi se meter na batalha dos outros. Foi correr atrás de algo que não lhe pertencia. Então, às vezes a gente precisa também ter esse discernimento de saber o que é pra gente e o que não é. Às vezes a gente deve acompanhar de longe as situações. Vamos lá? E no livro de Yirmiyahu, no capítulo 46, versículo 17, diz: Kar'u Sham Faraó Melech Mitzrayim Sha'om Re'evir Ha-Moed. Ali eles clamaram: o faraó, rei do Egito, só faz barulho, mas deixa a oportunidade, ou seja, o tempo, né, o tempo determinado passar. Então, Ha-Moed, né, o tempo determinado passar. Então, o que é que eles fizeram? Você pegar logo no início, aqui uma reclamação dos assírios e até dos soldados egípcios, né? Dizendo que aquela batalha em Carmequis, que eles perderiam, né? Foi o ponto crucial da história. Que a chance de destruir Bavel era naquele momento. Então eles dizem que o faraó só faz barulho, mas deixa a oportunidade, o tempo determinado passar, né? Passou o tempo, acabou-se. No versículo 18 diz: tão certo como vivo, diz o rei, cujo nome é Adonai de Sevaot, quando ele vier, será tão poderoso, né? Será, aí existe uma inferência aqui, tão poderoso, quanto Tavor entre as montanhas, quanto Carmel junto ao mar. Ou seja, quanto o Monte Tavor é mais alto, né, do que as outras montanhas, e Carmel se eleva e você consegue ver toda a plenitude do mar. Então, que esse reino que estava por vir será maior do que os outros, o reino de Bavel, né? Que lei Golá Asi lach Yoshvet bat Mitzrayim. Ó filha que mora no Egito, prepare-se para o exílio, pois Nof le shma tihye ve nitzta me'im yoshev. Pois Nof será arrasada e ficará desolada e desabitada. Então, aqui está dizendo que aquelas pessoas, o povo de Israel, né, até que confiava, né, no Egito, e quem vai ficar, né, o exército ou o povo que vai ficar no Egito, pode chorar e pode se preparar para o exílio. A filha do Egito, a gente também pode entender que era o povo de Israel que se confiava no Egito. Por quê? Como eu disse, né? Quando o povo de Israel foi lá e combateu, né, o povo de Judá, comandado por Yoshiarro, e perderam a batalha. E o Egito, quando voltou, né, para a sua terra, eles subjugaram o povo de Israel. E agora o povo de Israel temia Bavel e confiava que, por estar sob o jugo do Egito, eles teriam esse apoio, eles teriam essa salvação oriunda do Egito. E quando eles veem o povo, os babilônicos, destruindo o Egito literalmente,
agora eles não têm mais esperança, né? E ele está dizendo, né? Prepare-se para o exílio, pois Nof será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda bezerra, mas uma mutuca, ou seja, aquelas moscas grandes, né, veio do norte para atacá-la. A mutuca, num bezerro, causa estrago. Né? Rovshá bat Mitzrayim netna beyad am tsefom. A filha do Egito foi envergonhada, entregue às mãos de um povo do norte. Entregue nas mãos do povo do norte. Então, aqui também fala que a filha, a gente pode entender, né, que seria o povo de Israel que vai ser entregue ao reino do norte. Vai ser entregue a esse governo de Babel. Vai ser exilada, né? Porque o Egito é uma linda bezerra, mas uma mutuca do norte veio para atacá-lo. Ou seja, o povo do Egito será destruído e agora a filha do Egito, que o Eterno considera Israel agora como filha do Egito, será entregue na mão do reino do norte. Assim declara Adonai de Sevaot, o Elohim de Israel: castigarei Amon de No, o faraó e o Egito com os seus deuses e reis, ou seja, o faraó e todos os que nele confiam. Então, o que é que a gente pode aprender, entender, né, desses textos aí? O que é que a gente pode compreender dessa rebelião que o faraó do Egito tem sempre contra o Eterno? Então, a gente vê que no percurso natural da história, as nações degladiando contra as nações, pois quem é servo de Adonai deve estar fora de tais contendas, sejam elas por conta de os motivos que eu citei, né? Política, religião e dinheiro. Quando saímos de nossa casa e nos metemos nesses assuntos, estamos querendo fazer parte do mundo das nações, logo estaremos sujeitos às pragas. Então, tanto essa questão, né, do versículo 20 e depois no versículo 24, né, eu pulei do 20 para o 24, não sei se vocês observaram aí, que o povo de Israel estava sendo considerado como uma filha do Egito, é quando nós, meus irmãos, os seres humanos, filhos de Israel, você que se considera, você que está buscando o caminho de Techuvá, você que considera o Eterno como o seu Elohim, quando você está se metendo e se misturando entre as nações, você vai ser comparado como filho das nações. E do versículo 24 ao 25, eu escrevi aqui, eu sempre faço umas anotações, para não esquecer, né? O povo de Israel já não podia confiar em mais ninguém. Agora teria que se sujeitar novamente a um reino, pois foi bastante desobediente às instruções do Eterno, chegando ao ponto de destruir quase todas as cópias da Torá de Adonai. Pela misericórdia do Eterno, ele manteve um exemplar preservado para o momento certo, que caiu nas mãos do rei correto. Apesar de haver destruído quase toda a idolatria no território de Israel, isso não impediu de destruir a idolatria nos corações de muitos habitantes da nação de Israel, os quais continuaram a transgredir a Torá, mesmo quando não tinham mais a quem recorrer. Por isso o Eterno os entregou ao exílio. Se vocês leram aí já o livro de Reis, o livro de Crônicas, vocês vão entender, se vocês leram o livro do profeta Irmiarro, Jeremias, vocês vão entender o quanto a idolatria estava impregnada nos corações dos seres humanos. O profeta Jeremias entrou no templo e existiam salas secretas com as abominações, né, as estátuas aos deuses pagãos. Ele ia até os reis de Israel e foi jogado em calabouço. Foi aprisionado. E ele clamava. Chegavam momentos que eles começavam a se arrepender, mas vinha um profeta mentiroso, um profeta falso, dizia: não, você vai ser liberto. Teve um mesmo que pegou e Irmiarro entrou, né, com um jugo e disse: olha, um jugo é aquelas que se coloca no boi, né? Um jugo de madeira, colocou nas suas costas.
e disse: assim como eu estou com um jugo, assim será colocado nas costas do povo de Israel um jugo do reino do norte que está por vir. Então veio um profeta falso, pegou aquele jugo, empurrou Irmiarro no chão, pegou aquele jugo e quebrou aquele jugo. E disse: assim declara Adonai. Assim como eu quebrei esse jugo, assim o Eterno também quebrará o jugo de Bavel sobre Israel. Então Irmiarro foi, voltou, pegou um jugo de ferro, botou nas costas, entrou na presença do rei e disse que, como ele quebrou aquele jugo, ele achava que estava quebrando, era um profeta falso. Assim declara o Eterno, que será colocado um jugo de ferro, que será impossível de ser quebrado. Então houve sinais, houve maravilhas no meio do povo de Israel, mostrando que eles seriam punidos. O que a Torá declarava, muito anos antes, que quando o povo fosse desobediente, as mães comeriam seus próprios filhos, aconteceu à vista desses reis. Porque eles desobedeceram os caminhos do Eterno. Eles, apesar do seu pai, né? A tradução fala que o nome é Jeoaquim, eu acho que é isso. Eu não sei, não me lembro do nome, foi muito difícil gravar os nomes. Peço perdão aos irmãos. Mas fala que esse rei viu todo o que seu pai fizera, o rei Josias, né? Yoshiarro. O rei Josias, eu lembro o nome dele. Eu também gosto de lembrar nome de pessoas justas. Dos ímpios eu não sou muito chegado, não. O rei Yoshiarro, o rei Josias, esse seu filho observou tudo o que seu pai havia feito e fez tudo ao contrário. Então, dá para compreender o motivo que o povo de Israel foi levado cativo. Porque eles eram considerados como mais um entre as nações. Mais um povo, não era mais o povo do Eterno, o povo escolhido. Por isso que o Eterno nos entregou ao exílio. Vou correr, meus irmãos, senão a gente não termina hoje. Falo demais. Vamos lá. No capítulo 46, versículo 26, diz: eu os entregarei nas mãos daqueles que procuram tirar-lhes a vida, a Nebucodonosor, rei de Bavel, e a seus servos. Mas, depois disso, o Egito ficará habitado, como no passado, diz Adonai. Habitado, não mais uma superpotência. Se vocês quiserem ler, né, no profeta Guerreiros, que se eu não me engano, profeta Ezequiel, capítulo 29, fala sobre isso, que o Egito voltaria a ser habitado, mas não seria mais uma potência como antes. E como realmente aconteceu, né? O povo do Egito nunca mais voltou a ser falado como uma superpotência nas escrituras, bem como no mundo moderno, no mundo ocidental moderno. O Egito é uma nação que é irrelevante, completamente irrelevante nos acontecimentos do mundo, né? Ve'atá al-tirá avdi Yaakov ve'el tahat Israel. Contudo, não tenha medo, Yaakov, meu servo. Não fique assustado, Israel. Que rineni mosha'aha merahok ve'et zare'aha me'eretz Xaviá, porque o salvarei dos lugares distantes e a sua descendência das terras para onde foram levados. Veshav, Yaakov, Veshakat, Vesha'anam, Ve'eim, Meharidi. Das terras para onde foram levados cativos, Yaakov voltará e ficará em paz, e não haverá ninguém que o atemorize. Então, apesar, meus irmãos, dos acontecimentos, apesar da insatisfação do Eterno para com esse povo, né, que estava vivendo em impiedade, agindo de uma forma
insolente com relação às instruções do Eterno. Apesar dos decretos de Yirmiyahu dizendo, olha, vocês vão ser levados por Bavel. Não existe mais volta. Vocês serão levados cativos por 70 anos e depois vocês voltarão. O Eterno dá essa mensagem de esperança para os remanescentes, para aqueles que amam verdadeiramente ao Eterno, que buscam o seu caminho, que querem fazer aquilo que lhe agrada. Sempre, meus irmãos, o Eterno repreende a tantos quanto ele ama. A repreensão é normal. É difícil você chegar para alguém, é difícil você chegar para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você ama, e repreendê-la. E dizer, olha, você está fazendo isso completamente errado, conforme a palavra do Eterno. É difícil, tanto que Yeshua, ele diz para quando a gente for fazer isso, né, usa o conselho da Torá, de ir com 2 ou 3 testemunhas. Que se você for falar com alguém, está lá em Matitiahu, capítulo 18, versículo 16, se eu não me engano, hein? Que se você vai repreender algum amigo seu, alguma pessoa que está descumprindo alguma das instruções da Torá, você deve ir com 2 ou 3 testemunhas. Não para testemunhar para o mal, mas para lhe incentivar a dar aquela repreensão de uma forma cativante, de uma forma que ajude a pessoa a se corrigir. Para que você tenha outras pessoas para lhe apoiar na correção, para dizer, olha, realmente, a pessoa que está te corrigindo está com razão, porque a Escritura fala assim, assim, assim. Então, são 3 pessoas que estão demonstrando o erro daquele irmão. É difícil. E o Eterno, quando traz essa repreensão para a nação, dizendo, olha, vocês já estão tão acostumados com a idolatria, que apesar de um rei justo se levantar e destruir toda a idolatria, todas as imagens de escultura, em pouco tempo vocês refizeram tudo de novo. Vocês já estão se prostrando diante de imagens de escultura, se prostrando diante de outros deuses. Então não tem mais jeito para vocês. Vocês já viram que é certo escolher o que é mal. Então agora vocês vão ter que ser levados para longe, passar por momentos de aflições maiores, por sinais e maravilhas. Vocês vão agora não mais acompanhar de longe os sinais e maravilhas. Agora vocês vão passar por esses sinais e maravilhas. Porque a partir disso, o verdadeiro remanescente, o verdadeiro povo de Israel faz techuvá. Em meio às turbulências, quem é povo de Israel faz techuvá. Ele retorna ao Eterno. Retorna ao caminho do que é correto. Quem não é povo do Eterno, ó, não volta. Não volta. Então, o texto continua, né? Porque salvarei os lugares distantes e a sua descendência das terras para onde foram levados cativos. E Jacó voltará, ficará em paz, e não haverá ninguém que os atemorize. Então, existe uma esperança para o remanescente, o verdadeiro remanescente. Por fim, o último texto que eu selecionei, né? No versículo 28 diz, não tenha medo, Jacó, meu servo, declara Adonai, pois estou com você. Destruirei completamente todas as nações entre as quais os dispersei, mas não destruirei você completamente. Eu os disciplinarei como você merece, mas não o destruirei completamente. Isso é uma mensagem, meus irmãos, que devemos refletir bastante. Por quê? Preste atenção. A primeira pergunta que você deve se fazer: por que o Eterno vai destruir as nações entre as quais Israel vive? Por quê? Ele não vai destruir Israel, vai destruir as nações entre as quais Israel vive. As nações rejeitam a Torá, meus irmãos. As nações rejeitam o Eterno. Por rejeitar a Torá, rejeitam o Eterno. Porém, o povo de Israel, o verdadeiro, quando ele está entre as nações, ele faz techuvá. Ele vê as palavras do Eterno e diz: eu estou sendo punido, estou sendo
castigado porque eu mereço. Estou sendo disciplinado porque eu mereço. Eu vou voltar a cumprir as instruções do Eterno. Vocês já viram o Egito? Em algum momento da história, o Egito fazer techuvá? O faraó fazer techuvá? Nessa campanha que a gente está vendo do faraó aí, desde a porção Vairá, a porção Shemot, a porção Vairá, a porção agora que nós vamos entrar, a porção Bo, vamos ver que o faraó, ele não muda de opinião, apesar de ver sinais e maravilhas, ele não muda de opinião. Eu, se eu visse o primeiro, já voltava a dizer: Moshe, pode tirar aí teu povo, tudinho, eu vi realmente, você tem razão, pode levar. Não fique mais aqui não, pode ir. Eu errei, peço perdão. Porque o tolo é aquele que recebe uma repreensão e fecha, endurece o seu coração. É aquele que pessoas chegam até ele, porque o Moshe, foi Moshe e Aharon, 2 testemunhas. Foram 2 pessoas que foram até o faraó, não foi uma só. Para comprovar o erro do faraó. Assim é com os servos do Eterno. O Eterno vai mandar a Torá e Yeshua. Sempre o Eterno vai enviar 2 para comprovar e atestar a sua verdade. Outrora, o Eterno mandava a Torá e os profetas falar com as pessoas. Porque o ser humano precisa de confirmação. O ser humano precisa fazer techuvá. Agora, aquele que endurece o coração, endurece o pescoço e não quer ouvir as palavras do Eterno, não quer ouvir a sua repreensão, a sua disciplina, vai padecer dificuldades, meus irmãos. Vai sofrer. Vai realmente... Estou aqui sendo atrapalhado por uma nova integrante da família aqui, viu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha ela. Deu um erro aqui na câmera e no áudio. Vou ver se voltou, né? O que é que a gente imagina, meus irmãos? Que o Eterno, ele traz essa repreensão para que haja um arrependimento no ser humano. Para que ele se volte e pense: poxa, estou passando por isso porque eu estou em descumprimento à verdade do Eterno. Então, quando alguém chegar para você e trazer para você uma palavra de repreensão sobre alguma atitude sua, veja se não é o Eterno falando com você. Veja se não é a Escritura ganhando vida através daquelas pessoas que estão te repreendendo. Possa ser que você tenha uma grande surpresa ao descobrir que você está errado e existem pessoas que querem o teu bem, que estão tentando te corrigir, sendo a boca do Eterno falando contigo. Vamos continuar, né? Tá aí uma ilustração, né? De Malar, né? Anjos com taças na mão, né? Recebendo taças. E essas taças estão lá descritas no livro de Revelação, no capítulo 16. Eu não quero contextualizar quando aconteceu, se vai acontecer isso, aquilo, outro. Entenda o texto. Ouça o texto. Veja que momentos de angústia o Eterno quer expressar através dessas taças, né? Não vou pegar todo o texto. A partir do versículo 5, diz o seguinte: então ouvi o anjo das águas dizer: ó Hakadosh, que és que era,
tu que és justo em todos os teus juízos. Olha o texto, né? Vamos ver. Va ishma et malach hamaim omer tzadik ata Adonai ha-hoved v'haya v'yeh ki kem haratzeta. Então, esse anjo fala das águas, né? Melech Hamaim. Ele fala que o Eterno é um tzadik, é um kadosh, é um santo separado. Ele é um justo juiz, que as justiças do Eterno são justas. Então, a gente imagina, meus irmãos, como é que a gente pode hoje, sem a Torá, saber qual é a justiça do Eterno? Nesse texto aí, nesse contexto, a gente vai ver as maravilhas do Eterno, literalmente as pragas que serão derramadas sobre os ímpios. Tudo que o Eterno fez e fará entre as nações, ao afligir ímpios com sinais e prodígios, com o intuito que eles se arrependam das suas más obras. Os mensageiros, quando eles estão derramando essas taças, o que é que eles estão fazendo? Estão louvando ao Eterno. Esse é o sentimento que deve permear os corações daqueles que amam a palavra do Eterno. Tristeza ao ver os lamentos dos que estão sofrendo em consequência das suas obras. A gente não vai se alegrar com o sofrimento de ninguém. Porém, louvor ao Eterno por estar sendo protegido e não ser atingido por esses sinais e prodígios. No versículo 6 diz: Hem shafchu dam kedoshim u neviim, pois eles derramaram o sangue do teu povo e dos teus neviim, dos teus profetas. Ve'atá rishekitam dam kihem ia atá lahem. Portanto, tu lhe fizeste beber do sangue, eles o merecem. Então, existe essa regra, né? Palal pakad. Ou seja, tudo que você fizer, você receberá. Então, as pessoas que derramam o sangue dos profetas, do povo do Eterno, receberão essas pragas, receberão esses juízos. Agora, quem estiver observando aquilo, vai observar como uma maravilha realizada pelo Eterno, porque não está sendo atingido. Ve ishma kol min ha-mizbeach. E ouvi uma alta voz do altar. Omer amém. Falando amém. Falando o quê? Elohim melech nema. E esse é um dos textos que eu acho que mais existe exaltação do Eterno. Porque veja só. Eu ouvi uma voz do altar de Omer falando, né? Amém. Dizendo Elohim melech nema. O Eterno é rei fiel. Mishpaterra, os teus juízos, Adonai, Elohim, ou seja, Adonai Elohim, El Shaddai. Então ele está falando, ó, que ouviu uma voz do altar dizendo amém, o Eterno é rei fiel. Aí diz os teus juízos, Adonai, Elohim, El Shaddai, Emet, são verdade, Vet-Tzedek, são verdade e justiça. Então, esse malar, ao receber esse malar das águas, né? Ao receber essa taça que ele está derramando sobre os ímpios, que vai trazer uma punição sobre os ímpios, ele está louvando ao Eterno. Foi o que a gente viu lá no começo do texto. Que quando o povo de Israel perguntasse o que era tudo, por que tudo aquilo aconteceu, era para que fosse dito aos mais jovens, né? O que o Eterno praticou de juízo, ou seja, para que seu nome fosse louvado de geração em geração. Aqui é o que está acontecendo por esses homens. E olha aqui que situação. O pessoal afligido, né? O fogo e o povo sofrendo.
Mas olha o que o texto diz. O quarto anjo derramou sua taça no sol, e foi-lhe dada a permissão para queimar as pessoas com fogo. E os homens foram queimados pelo calor intenso. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. E eles, olha que coisa. Olha para isso aqui. E eles amaldiçoaram o nome de Elohim. Vatsarevu ha-anashim belahate norá meod vaiga de fu, e amaldiçoaram, né? Et Shem Elohim. Então eles amaldiçoaram o nome de Elohim, que tem autoridade, ou seja, que eles sabiam que o Eterno tem autoridade sobre estas pragas. Por quê? Porque você, eu, todos nós, geração após geração, na noite de Pêssar, e nessa porção que nós estamos estudando, ano após ano, nós somos testemunhas do que aconteceu na terra de Mitzrayim, na terra do Egito. Nós falamos para o nosso próximo que houveram pragas no Egito pela sua desobediência. O coração do faraó se endureceu e que o Eterno deu a oportunidade. Lembre-se, quando o Moshe levava as pragas, o faraó chamava Moshe e dizia: eu me arrependi. Aí as pragas saíam. Mas ele endurecia novamente o coração e vinha outras pragas para o faraó. Então ele sabia que o Eterno tinha autoridade sobre as pragas. Assim como essas pessoas sabem, através do nosso testemunho, meus irmãos, que o Eterno tem autoridade sobre essas pragas. E em vez de darem as costas aos seus pecados e lhe darem glória. Então eles amaldiçoavam o Eterno em vez de se arrepender das suas transgressões. O quinto anjo derramou a sua taça no trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Os homens mordiam a própria língua por causa da dor intensa. Então, as pessoas sentiam dores fora do comum. Elas não conseguiam aguentar mais as dores. Mas olha o que fecha esse texto, fecha nosso estudo da Haftará. Olha o versículo 11, o que diz. Entretanto, eles amaldiçoaram o Elohim do céu, por causa das suas dores e feridas, mas nenhum deles, preste atenção, Shevá, ou seja, eles pararam, né? Descansaram, mi ma'aseihem, os seus atos pecaminosos, ou seja, eles não falam pecaminosos, mas eles não abandonaram os seus atos. Eles não cessaram os seus atos. Nenhum deles abandonou os seus atos pecaminosos. Então, o que é que vai separar o povo de Israel do povo das nações que representam o Egito? O povo de Israel e aqueles que transgridem abertamente as instruções do Eterno. Aqueles que guardam a Torá em seu coração e não são ímpios ao ponto de, sabendo que o Eterno derrama pragas e juízo merecidamente para aqueles que abandonaram suas instruções e não se arrependem. Porque o Eterno sabe quem é seu povo através da prática da sua Torá. Então, se você está recebendo, meu irmão, em algum momento, alguma prova, alguma situação difícil, faça como os mensageiros. O Eterno é Rei fiel. Aquela voz que veio do altar que diz: o Eterno é Rei fiel. Eu vou sair dessa, eu tenho fé. Vou me santificar mais. Vou me separar mais do mundo, daquilo que o mundo tem me dado, né? Que nós possamos, ao receber algum aviso, ou observarmos as maravilhas do Eterno, analisemos a nossa vida e abandonemos os pecados. Aqueles que nos afastam dos caminhos da salvação que há na Torá, que o Eterno nos presenteou. Que nós andemos conforme os ensinamentos de Yeshua. Porque o que é que Yeshua ensinou lá em Yohanan capítulo 12, versículo 25?
diz o seguinte: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Então, se você ama e está sendo amado pela vida e pelas pessoas deste mundo, eu tenho uma triste notícia para você, viu? Perderá o Olam Rabá. Isso não é techuvá. É para todas as pessoas do mundo lhe odiarem? É para você não ter mais amizade com ninguém? Não. Eu tenho amigos que são ateus, pessoas que são de outras religiões, pessoas que eu não vou ter uma proximidade para falar do eterno, mas eu vou amá-las de todo o coração. Vou buscar através das minhas atitudes, através dos meus atos, convencê-las que existe um Elohim. Porém, meus irmãos, eu não posso me misturar. Imagine, você que se diz servo do Eterno, você que se diz amante do Eterno, tá o povo lá fumando a marihuana, né? Aquela rodinha ali, você não tá fumando, mas você tá no meio. Quem tiver de longe vai dizer: oxe, não é aquele irmão que disse que temos que guardar a Torá tudinho? Porque ele tá no meio de pessoas que à vista da sociedade já não estão num caminho correto. É proibido eu falar com alguém que fume lá a marihuana? A ervinha do capeta? Não. Eu só não posso estar nesse convívio, principalmente neste momento, nem viver em convivência com esses atos, com essas atitudes. Mas eu posso falar do amor do Eterno, posso conversar com ela sobre coisas boas, em momentos que ela não está em seu ato de erro, ato que vai denegrir a sua saúde, denegrir a seu estado, né? Pessoas embriagadas, você está lá no meio de uma situação, embriagado também, ou pessoas se embriagando. Tudo isso, meus irmãos, vai ser levado em conta, porque qual é o fruto que você está dando? Uma festa, agora vai ter festa aí de carnaval, você está querendo levar a mensagem no meio do carnaval, como é que faz? Você vai ter que levar a mensagem durante o seu dia a dia. Ah, mas são pessoas que eu gosto, estão me convidando para essa festa aqui, eu vou também, porque lá eu falo do amor do Eterno. Não, é mais fácil você ser levado para o engano, mais fácil ser levado para o erro. O Eterno vai te dar o discernimento, vai te dar o momento certo de tu falar do amor dele. Então esse foi o nosso estudo de hoje, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E até a próxima, mais um programa Examinando os Profetas. O estudo que a gente tem aí, se o Eterno se permitir, nós vamos finalizar, fazer o seu ciclo completo de 54 porções. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos, viu?